Aí, Otávio, o que aconteceu, cara? Quando eu saí da clínica, no primeiro dia, eu cheguei lá quase morrendo, cara. Quando eu saí, eram 5 dias seguidos. Eu fui pra casa já melhor. Aí no dia seguinte eu fui fazer o soro. Quando eu saí do soro, eu estava sentindo uma felicidade, cara. Uma felicidade, independente da questão física, uma questão de sistema nervoso central, eu estava sentindo uma felicidade. Eu estava vendo cores que antes eu não via. E não é que antes eu não via, eu falei assim, gente, eu já fui assim. Eu estava revendo um Ricardo que tinha ficado lá no passado. Eu estava com uma energia, parecia que eu tinha voltado a ser criança. Falar um pouco da busca de vocês pela saúde, né? Eu sei que a Alice fez algumas buscas até mais técnicas também, estudou algumas coisas, assim como o Ricardo também. Queria que vocês compartilhassem um pouco esse caminho, porque é um caminho que trouxe tantas coisas boas para vocês e para aqueles que estão aprendendo com vocês, que eu gostaria que vocês compartilhassem com as pessoas um pouco aquilo que vocês sentirem à vontade. Como é essa busca de vocês? O que vocês estão encontrando de interessante no caminho da saúde, no caminho do emocional? O que vocês gostariam de compartilhar? Sim. Estão me ouvindo bem aí? Tá ok? Sim, perfeito, tá perfeito. Eu sou, assim, uma apaixonada pela questão do corpo, porque eu penso, assim, que o corpo ele é meu principal veículo para eu poder me movimentar aqui nesse plano, para eu poder fazer as minhas coisas. E eu acho que o corpo humano é algo muito fantástico, então eu sou muito apaixonada, sabe, por isso. Então, eu vejo nitidamente, assim, quando tem momentos assim, que eu tô comendo mal, ou eu sei que eu comi aquele industrializado, sabe, que eu não tive uma boa noite de sono, eu percebo na prática como que fica a minha mente, sabe? Como que eu fico diferente com as outras pessoas, até com os meus filhos também. E quando você dormiu bem, você tá nutrido, você sabe que você fica melhor para os outros. Então, você consegue conversar melhor, você consegue pensar melhor, né? E passar conhecimento, enfim. E aí começou toda essa busca, né? Do yoga, que é uma prática que eu amo, me faz muito bem, né? Acho que a gente deve sempre utilizar isso como um laboratório. Aquilo que me faz bem, eu vou lá e vou buscar mais, querer saber mais, né? E com a questão dos filhos também, né? Família, a gente quer estar cada vez melhor sempre. Então, você quer ser uma mãe que está ativo, você quer brincar, você quer, sabe, estar ali presente com os seus filhos, né? O tempo inteiro. Então, eu quero, assim, o melhor para o meu corpo, o melhor para a minha saúde, para a minha vida, sabe? E eu e o Ricardo, a gente troca muita informação a respeito disso. Tipo, aquele alimento ali não está me fazendo bem, a gente está o tempo inteiro se observando. Pô, vamos retirar. Então, a gente faz lá em casa, a gente retira para testar, para ver se está legal ou não. Vou ficar um pouco sem café. Poxa, eu tô tomando sempre café, vamos tirar um pouco, vamos ver o que acontece na minha mente, como é que eu fico, como é que eu acordo. Então, a gente está o tempo inteiro, eu e o Ricardo, estamos todos os dias, assim, a gente está trocando sobre isso, né? E eu acho isso muito legal, assim, a gente poder dividir. E cada vez é uma descoberta nova. Nossa, é um campo tão gigantesco, gente, é tanta coisa, né, para a gente pesquisar. E cada vez a gente busca algo novo e a gente vai atrás e buscando conhecimento mesmo, literalmente. E eu adoro, sou uma apaixonada por esses assuntos, assim. Tudo que puder me trazer mais saúde é o que eu busco, sabe? Na verdade, a pessoa da saúde lá em casa é a Alice. Porque ela é realmente uma buscadora e ela é muito disciplinada, muito mais do que eu. Ela resolveu fazer yoga há 10 anos atrás e acordava cedo e ia fazer e me levou algumas vezes e depois fez formação. E o lance do yoga eu acho que mudou muito, porque você começa a usar o corpo, né? E usar o corpo para mudar a mente. E isso acontece mesmo, né? Eu vi isso acontecer com ela e ela... Enfim, cara, ela dá umas alfinetadas pra gente, que é a mulher da casa, né, velho? Ela enxerga muito mais. A Alice, como você falou no começo, ela tem uma intuição, que eu acho que isso também é um negócio que a gente que é homem, a gente tem que perceber que o olhar que vai mais para o futuro dentro de casa é o olhar dela. Ela nem sabe por que ela está tendo aquela ideia ou aquele foco. Mas a gente aprende por assim, não, ela está querendo fazer. Eu já fiz algumas coisas na nossa vida, tipo mudar de cidade,
Eu falei assim, não, tava tudo bem. Não tava tudo bem, mas eu, por mim, teria ficado lá até hoje. Eu sou o homem mais acomodado, eu acho. E ela cisma. Olha, eu cismei, a gente tem que mudar, a gente tem que ir para outro lugar. Ai, meu Deus, a mulher inventando moda e tal. E lá na frente você vê que ela estava certa. Então, rapaz, você quer me ficar nervoso, você chegar... Eu brinco com isso. Eu tenho, às vezes, um problema que faz parte do meu mundo de trabalho, que ela nem sabe as variáveis determinantes desse problema. E eu chego para ela e pergunto, olha, fulano está querendo fazer tal coisa. Eu permito ou não permito? Ela, eu acho que ele deve fazer. Como é que você nem sabe o que você está falando? E aí, lá na frente, ela estava certa, entendeu? Porque tem os lances intuitivos que a gente, como homem, a gente deveria investir, né? E eu tenho cada vez mais investido e aceitado isso daí, sabe? Eu concordo com você. Esse lado feminino é menos focado, mas é mais amplo, né? Ele não é olhando uma coisa só, mas é olhando o todo. Traz uma outra perspectiva que muitas vezes o homem não enxerga. E o legal do casal é justamente um poder completar com o outro, né? E trazer características. Tem hora também que você tem que dar uma aterrissada na esposa, né? Que ela tá... exatamente, dos dois lados. Então você tem que dar uma roupa. Me puxa de volta, que eu tô viajando, tô sem chão. É normal. Aí a gente... Bom, cara, a gente tá mudando um pouquinho o assunto, mas faz parte, né? O homem, que eu vi isso em mim, né? Quando ele dá aquele salto, que ele não tá mais buscando na mulher a mãe dele, ele não tem mais também que ficar preocupado. Ela tá precisando de um centramento. Não interessa muito esse negócio dela dizer, ela gosta de mim, ela não gosta de mim. Eu quero separar do você. Ela já quis separar de mim umas 300 vezes. E aí, nas primeiras vezes, eu ficava, não, cara, puta merda, que vai ser, meu Deus. Era só uma TPM. Isso, aí depois eu comecei a perceber que era para quando ela falar isso, tá tudo bem, então, nós vamos separar. Tá tudo bem, fica tranquila. Não, eu não quero separar, não. Entendeu? Não, vem cá, vem aqui com a minha e tal. Você entendeu? Aí passa. Que aí você tem uma estrutura, né? Mas, enfim, cara, a busca de saúde, voltando um pouquinho, vou fazer só uma ilustração de uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ver lá longe. Eu não sou um cara estratégico, que, assim, eu sou estratégico, às vezes, para o meu trabalho e tal, mas para a minha vida, muitas vezes eu espero aquela frase, né? A água bater na bunda para eu poder me mexer. E tem gente que fala, olha, a água está no seu pé, está subindo, e eu tenho dificuldade de tomar uma atitude sem estar vivendo a consequência para eu dar o salto. E quando eu tenho hoje 52 anos, a minha vida, eu sempre fui um cara com muita saúde. E nunca tive problemas mais sérios, assim, de comorbidades, não tenho diabetes, aí tem a realidade de cada um, né? Mas quando eu fiz 45 anos, eu via a coisa mudar assim, ó, do vinho para a água, né? Do vinho para a água. Assim. E, cara, eu tomei um susto muito grande, assim, eu fui dormir jovem e acordei velho. Negócio, a coisa mais doida do mundo. Meu olho, comecei a não enxergar bem, comecei a ter insônia, e aí eu peguei uma bactéria, inclusive lá de um carrapato, né, lá do mato, lá, que todo mundo está sujeito a isso, e tem uma doença, chama doença do carrapato. Não sei se vocês já ouviram falar. E na época eu tinha acabado de conhecer um médico aqui de Campo Grande, integrativo, eu ainda estava nessa coisa não conhecia muito bem isso. Mas eu tinha trocado umas ideias com ele e eu achei aquilo muito interessante, porque eu sou um cara muito curioso, eu gosto de saber o que é novo, né? Então, me explica como é que é isso daí. Eu achei muito interessante a conversa. E aí, quando eu peguei essa bactéria, eu estava assim, ó, eu acordei de manhã com a minha cabeça pesando 2 toneladas, sem conseguir ficar em pé, e com uma náusea muito forte, mas muito forte, do nada. Assim, não era uma gripe, era um troço muito mais forte. Eu não conseguia ficar em pé. E aí tive diarreia também, fiquei o dia inteiro passando mal. Quando foi de noite, eu acordei, fui no banheiro e desmaiei no banheiro.
Assim, ó, eu acordei com a cara no chão. Eu falei, o que aconteceu? Cara, desmaiei no banheiro. Aí no dia seguinte eu liguei para esse médico. E eu falei assim, cara, eu peguei um troço aqui, expliquei para ele. Ele falou, cara, eu mostrei que eu tinha uma ferida de um carrapato que coçava muito, bem aqui assim, estava grandona. Ele falou, olha, eu acho que você pegou a doença do carrapato, pelos sintomas que você está me falando aí. E essa doença é muito forte, muito forte. Se você não fizer nada, você pode morrer mesmo. É uma bactéria muito resistente. E aí eu falei com ele assim, então eu vou pegar o carro aqui, vou no UPA lá, vou tomar um antibiótico. Ele falou, não, vem aqui. Aí eu fui lá na clínica dele. E aí ele me fez um tratamento com um monte de soro para levantar minha imunidade, antioxidantes, azul de metileno, um monte de coisa. E eu topei. Aí, Otávio, o que aconteceu, cara? Quando eu saí da clínica, no primeiro dia, eu cheguei lá quase morrendo, cara. Quando eu saí, eram 5 dias seguidos. Eu fui para casa já melhor. Aí, no dia seguinte, eu fui fazer o soro. Quando eu saí do soro, eu estava sentindo uma felicidade, cara. Uma felicidade, independente da questão física, uma questão de sistema nervoso central, eu estava sentindo uma felicidade. Eu estava vendo cores que antes eu não via. E não é que antes eu não via, eu falei assim, gente, eu já fui assim. Eu estava revendo um Ricardo que tinha ficado lá no passado. Eu estava com uma energia, eu estava parecia que eu tinha voltado a ser criança. E aí eu entendi que ele falou assim, olha, a gente está muito intoxicado, a gente está muito debilitado, e a gente, da chave A, a gente cai para a chave B, cai para a chave C, e o corpo vai se adaptando, que isso é uma capacidade que ele tem. Acaba sendo também um problema a longo prazo, ele passa do plano A para o plano B, plano C, plano D, e na hora que você vê que você está com um problema lá, você já está anos-luz afastado aquele programa original, né? E foi isso que eu vi. E aí eu falei, gente, cara, a história é aquilo, a gente tem que buscar saúde, a gente tem que botar a saúde de volta, saúde que a gente está queimando todo dia, que a gente está perdendo. E a partir daquele dia, eu e a Alice, a gente começou a se interessar muito. E se interessar muito também por saber, por ter o domínio daquilo, sem precisar assim, vou pagar uma consulta. Não é por pagar ou não pagar, mas assim, eu tinha que saber o que estava acontecendo comigo. Até hoje eu faço essa busca, porque se você hoje nós vivemos um mundo que, se você for buscar uma verdade, você coloca lá no Google, né? Hoje o Google é o pai da verdade. As pessoas põem lá, eu também faço isso. Como é que tal coisa faz bem para a saúde? Rapaz, ele vai dizer que sim, ele vai dizer que não. Não tem resposta. Então você tem que criar a sua própria resposta, ter o seu próprio conhecimento, né? E aí a gente vem desde então trocando muita ideia. Buscando informação sobre como que eu interpreto meus próprios exames. Cara, quando eu estou sentindo tal coisa, zumbido no ouvido, o que significa isso? Fora as coisas paranormais, tem também as coisas fisiológicas, né? Eu tinha pressão alta, eu era hipertenso. Desde 18 anos. Eu descobri que eu era hipertenso na faculdade. Eu teve uma medição de pressão lá e lá no século passado, em 1900 e alguma coisa. E a minha pressão estava alta, era 15/10, negócio alto. E o professor falou, olha, você tem que buscar um tratamento. E eu, deixa pra lá, job e tal, não fiz nada. E depois que eu descobri algumas coisas, a minha pressão caiu para 12/8. Hoje, inclusive, o pessoal está nessa polêmica, né? Diz que 12/8 já não é normal. Mas, enfim, isso é outro assunto. Aí caiu para 12/8. Eu fui descobrir várias coisas, cara, várias coisas. A natação, por exemplo. Eu gostava de nadar. Por que a natação faz bem para a pressão? Sabia? Porque você fica deitado, cara. Olha a coisa mais boba do mundo. Porque quando você fica deitado por muito tempo, o grande problema do homem é a questão que o coração tem que bombear sangue para o pé e ele tem que subir. Aí tem as forças do MDPL, né? Que faz subir, puxa para baixo. Então ele tem que fazer força. E quando você está deitado, a cabeça e o pé estão na mesma altura.
E aí iguala a pressão, entendeu? É a coisa mais louca do mundo. Diz que animal quadrúpede não tem problema de pressão, porque o corpo dele é nivelado com o solo. Coisa mais boba do mundo, mas faz toda a diferença. E aí, esses conhecimentos foram nos interessando. Aí depois você tem filho, então. Aí muda muito. Quando nós tivemos nosso primeiro filho, aí veio a gente queria cuidar sem usar fralda descartável, porque fralda descartável tem plástico, né? Tem toxina. Aí vou usar fralda de pano. Irmão, era assim, tinha que ter umas 50 fraldas por dia, cara. Então teve uma hora que a gente conseguiu achar um meio termo. Aí a gente fez a nossa própria realidade. Tinha momentos que a gente deixava sem fralda, que ele estava dentro de casa, assim, dava para limpar um xixi, porque é xixi o tempo todo. Aí tinha momento que a gente botava fralda descartável, porque era para ele andar nos lugares públicos, assim. Tinha momento que era fralda, né? Então a gente vai criando um equilíbrio. Mas eu acho legal, porque assim, nessa busca toda de saúde, o legal é a gente nunca entrar numa bolha, né, Otávio? Porque eu já vi gente muito noiada com essa coisa. Não é por aí também, porque eu já fui essa pessoa. Então, assim, é legal você... Pô, a gente tá no mundo, né? Então, não tem jeito. Tem coisas que é isso aí mesmo. Mas que a gente pode fazer de melhorar, sim. Em cima disso que você está contando, tem uma amiga minha, que ela era professora de yoga também. E ela contou para mim que quando ela... Teve uma época que ela ficou tão dentro da bolha, ela quis radicalizar em tudo. Ela percebeu que tinha alguns exercícios que ela não estava conseguindo fazer direito, que estava demandando flexibilidade dela, ela não conseguia. É porque a própria mente estava rígida. Total. E ela dizia para ela mesma que ela não podia nada, não posso isso, não posso aquilo, tal. E teve um dia que ela decidiu se libertar um pouco disso, ser menos rígida, mais flexível nas escolhas da vida. E ela conta que a primeira coisa que ela fez quando ela decidiu isso foi abrir uma garrafa de vinho e tomar uma taça, porque ela não bebia. E que no dia seguinte ela achou que os exercícios dela iam ser bem piores porque ela tinha bebido vinho, e ela conseguiu fazer muito melhor, porque ela percebeu que ela aumentou a flexibilidade dela. Então eu achei isso, é bem isso. Quando a gente fica numa bolha, né, e eu considero a bolha, uma coisa que eu falo muito aqui no canal, o tal do eu sou desperto. Isso aí para mim já é uma bolha. Você dizer eu sou desperto é uma bolha. Primeiro que você está sendo arrogante, julgando que os outros estão todos dormindo, mas você despertou. E segundo, que você ainda tem 1 milhão de coisas para despertar. Então você está num processo de despertar contínuo, mas você já se autodenominou o desperto, né? Então, assim, isso já é uma bolha.